Amados irmãos, é chegado o momento da Palavra de Deus. E a palavra que o Senhor propõe para nós, para esse dia de hoje, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao 30, que diz o seguinte: Pois será como um homem que ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: O Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Glória a Deus, aleluia. Queridos, essa parábola, ela foi contada por Jesus poucos dias antes de sua crucificação. Ela faz parte de um conjunto de ensinamentos sobre a segunda vinda de Jesus e também sobre o julgamento final. Ela nos mostra, queridos irmãos, que a nossa vida, ela não é por acaso. Cada pessoa nasce com uma missão a ser cumprida. Cada pessoa recebe oportunidades e, além disso, cada pessoa recebe dons, habilidades e recursos. E um dia, todos nós, eu e você que me ouve neste momento, nos apresentaremos diante de Deus para prestarmos contas daquilo que nós fizemos. Nós vivemos hoje, queridos irmãos, uma geração que ela faz a seguinte pergunta: o que Deus pode fazer por mim? Mas essa parábola, ela nos mostra que a pergunta que nós devemos fazer, na verdade, ela é completamente diferente. Não é o que Deus pode fazer por mim, mas sim
o que eu estou fazendo com aquilo que Deus me entregou, com aquilo que Deus me confiou. Porque Deus, Ele não nos chamou apenas para existirmos. Ele nos chamou para que nós possamos produzir no reino dele. Nós vemos aqui nessa parábola, queridos irmãos, que o Senhor, Ele conhece cada um dos seus servos. Jesus conta aqui que um homem, antes de viajar, ele chamou os seus servos. A um ele entregou 5 talentos, a outro entregou 2 e a outro entregou 1 talento. E o texto diz que ele entregou essa quantidade de talentos para cada um, conforme a capacidade de cada um. E isso revela para cada um de nós, queridos irmãos, uma verdade libertadora. E qual verdade que é essa? É a verdade que Deus nunca exige de cada um de nós aquilo que Ele não nos entregou. Porque afinal de contas Ele conhece as nossas forças, Ele conhece as nossas limitações, a nossa história, Ele conhece o nosso potencial. Deus nunca, queridos irmãos, Ele comete erro na distribuição dos dons que Ele tem entregue a cada um de nós. Um dos maiores erros do ser humano é vivermos comparando as pessoas com nós mesmos. Nós vivemos comparando nossas vidas com as vidas de outras pessoas. Esse é um grande erro. Há pessoas que passam tanto tempo olhando para os talentos das outras pessoas que deixam de desenvolver seus próprios talentos. A comparação, queridos irmãos, é importante que nós saibamos que ela rouba o nosso sentimento de gratidão, rouba o nosso sentimento de alegria e, além disso, rouba os nossos propósitos diante de Deus. Imagine, por exemplo, uma orquestra sinfônica. O violino, ele não toca igual a bateria, não emite o mesmo som. O piano também não emite o mesmo som da flauta. Cada instrumento, ele possui uma função específica. E todos reunidos juntos, cada um realizando o seu papel, emitem uma linda melodia. E se todos quisessem tocar, cada um dos instrumentos, tocar a mesma melodia, o mesmo som, seria um completo desastre. Não seria, meus queridos irmãos? Assim também, dessa forma, é o reino de Deus. Você não foi chamado para ser uma cópia de outra pessoa. Você foi chamado para cumprir o seu propósito específico que Deus preparou para você. Agora eu quero te fazer uma pergunta para sua reflexão. Você tem agradecido a Deus pelos talentos que Ele te deu? Ou você tem vivido de maneira frustrada, comparando os seus talentos com as outras pessoas? Como você tem vivido? Essa parábola também, queridos irmãos, ela diz que os servos fiéis, eles colocaram os seus talentos em ação. Veja que interessante é isso. Os 2 primeiros servos, eles fizeram algo em comum. E o que eles fizeram? Eles agiram, eles negociaram, eles correram riscos, eles trabalharam e no final das contas eles multiplicaram aquilo que eles haviam recebido do seu Senhor. E há uma palavra que resume muito bem essa atitude que eles tiveram. Essa palavra é iniciativa. Eles entenderam que ter talento sem agir não haveria nenhum tipo de resultado a ser gerado. Imagine, por exemplo, Pedro. O apóstolo Pedro, ele era impulsivo, ele era cheio de falhas, mas mesmo assim, ele colocou a vida dele nas mãos de Deus.
E após ele ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, ele se transformou em um dos principais líderes da igreja. E o que foi a diferença, a grande diferença na vida do apóstolo Pedro? A grande diferença foi que ele colocou os dons dele a serviço do reino de Deus. Muitas pessoas hoje, queridos irmãos, vivem esperando um momento perfeito, ficam esperando terem mais recursos, ficam esperando terem mais tempo ou até mesmo melhores condições. Mas Deus geralmente, queridos, ele trabalha com quem começa usando aquilo que já possui. Então nós não temos que esperar um melhor momento, melhores condições. Nós devemos trabalhar com aquilo que Deus já nos deu. E com o passar do tempo, Deus vai desenvolvendo os cenários à nossa volta. Agora a pergunta que eu faço para você, querido ouvinte: quantos sonhos de Deus eles estão parados nas nossas vidas? Porque nós estamos esperando nós ficarmos totalmente preparados. Aqui nessa parábola também nós temos a presença do terceiro servo. Esse terceiro servo, ele fez algo diferente. Ele cavou um buraco e ele enterrou, escondeu o talento que foi entregue a ele. Quando o Senhor ele voltou, Jesus disse que ele apresentou uma justificativa para ter feito isso. A justificativa apresentada por esse terceiro servo é: eu tive medo. O medo, queridos irmãos, ele transforma todo o potencial nosso em desperdício. Quantas pessoas hoje, queridos irmãos, estão enterrando os seus talentos devido ao medo? O medo de fracassar, o medo de ser criticado, o medo de errar, ou até mesmo o medo de ser rejeitado. Amados, o medo ele faz pessoas extraordinárias viverem vidas comuns. Pessoas deixam de viver a plenitude do que Deus quer fazer na vida dela devido ao medo. O que tem enterrado dentro de você? O que você enterrou dentro de você? Talvez um chamado, ou um ministério, ou uma capacidade, talvez um projeto de Deus na sua vida, ou até mesmo um testemunho que precisa ser compartilhado com as pessoas à sua volta. Queridos, é importante que nós compreendamos que o céu, que Deus, ele nunca pediu de nós a perfeição. Não. Ele pediu apenas uma coisa: a nossa fidelidade. A nossa fidelidade em relação àquilo que ele entregou nas nossas mãos. Queridos, além disso, nós vemos que Deus, ele recompensa a fidelidade e não o tamanho dos resultados. Isso porque nós vemos que o servo dos 5 talentos, ele recebeu exatamente o mesmo elogio do que ele recebeu 2. O que recebeu 5 talentos e gerou 5 talentos, recebeu exatamente o mesmo elogio daquele que recebeu os 2 talentos e multiplicou outros 2. O Senhor disse para ambos: ele disse, muito bem, servo bom e fiel. Deus não disse para o que produziu 2, você produziu menos que o outro. Não. Ele elogiou os 2 igualmente. Muito bem, servo bom e fiel. Sabe o que isso mostra para nós, queridos irmãos? Isso mostra que Deus mede a nossa vida de uma maneira diferente do que o mundo mede. O mundo valoriza números, não é verdade? Mas Deus, ele valoriza a nossa fidelidade. O mundo, ele observa quantidade, mas Deus, ele observa o nosso coração, a nossa disposição, a nossa sinceridade diante dele. Como exemplo, queridos irmãos, eu quero apresentar aqui para vocês a viúva pobre. Ela que Jesus, ele observou ela entregando
2 pequenas moedas. Ela ofertou apenas 2 pequenas moedas, enquanto outras pessoas davam bolsas de dinheiro, homens com posses, com recursos, ofertavam muito dinheiro. Mas Jesus se atentou para aquela que deu apenas 2 pequenas moedas, aquela viúva pobre. Financeiramente, 2 pequenas moedas era pouco. Mas, queridos, espiritualmente aquilo que ela estava fazendo era algo enorme. Sabe por quê? Porque Deus não mede apenas aquilo que nós entregamos. Ele mede o quanto do nosso coração acompanha essa entrega que é realizada. Agora minha pergunta para você é: se Deus avaliasse hoje a sua fidelidade, qual seria o resultado? E por fim, queridos irmãos, o texto também diz: depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos. Queridos, essa frase de maneira muito clara aponta para o retorno de Jesus Cristo. Observe que aqui é falado nessa parábola que o Senhor, ele demorou para voltar, mas mesmo assim ele voltou. Assim também, queridos irmãos, é Jesus. Muitos vivem como se a volta de Cristo não fosse acontecer. Mas, queridos irmãos, a demora para o retorno de Jesus Cristo não significa a ausência dele, significa uma oportunidade. Oportunidade para mim, oportunidade para você, oportunidade para aqueles que estão afastados da presença do Senhor. Queridos, o julgamento final, ele não será apenas sobre pecados que nós cometemos ao longo de nossas vidas. Não. Também será sobre os propósitos que nós abandonamos. Também será sobre os talentos que nós enterramos e sobre as oportunidades que nós desperdiçamos. Imagine que hoje à noite, cada um de nós, nessa noite, estivéssemos de frente com Jesus Cristo. E Ele faria uma pergunta para cada um de nós. Essa pergunta é: o que você fez com aquilo que eu confiei, que eu coloquei nas suas mãos? A minha pergunta é: o que nós responderíamos para Ele? Qual seria a resposta que eu e você daríamos para Ele? Queridos, é muito importante que nós multipliquemos os talentos que Deus entregou para cada um de nós. E todos nós recebemos. Mas agora tem uma questão que eu quero compartilhar com você. Como que eu multiplico os talentos que Deus entregou para mim? O primeiro conselho para você, querido irmão que me ouve, é: descubra quais são seus dons. Ore e peça a direção de Deus para que Ele te mostre. E além disso, para que Ele mostre como que você deve usá-lo. Em segundo lugar, pare de se comparar com outras pessoas. A sua missão é ser fiel no seu chamado e não no chamado de outra pessoa. Em terceiro lugar, vença o medo com obediência. Queridos, a coragem, ela não é a ausência de medo, mas sim uma decisão de confiar em Deus. Em quarto lugar, sirva enquanto há tempo. Cada dia é uma nova oportunidade para que nós investamos no reino de Deus. Em último lugar, viva esperando a volta de Cristo. Quem espera o Senhor administra a sua vida com responsabilidade. Conforme nós vimos aqui nessa parábola, queridos irmãos, a parábola dos talentos, ela não fala apenas sobre dinheiro. Ela fala sobre as nossas vidas. Ela fala sobre propósito, sobre fidelidade e sobre a eternidade. Todos nós, queridos irmãos, recebemos algo de Deus. Talvez 5 talentos, talvez 2, talvez 1. Mas isso não será o mais importante. A quantidade de talentos que nós recebemos não será o mais importante. O que realmente importará será responder a essa pergunta: o que você fez com aquilo que você recebeu? Amados irmãos, não permitam de maneira alguma que o medo enterre o seu chamado. Não permita que a acomodação impeça o seu crescimento. E de igual forma, não permita que a comparação faça você desprezar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. O Senhor, Ele ainda continua a falar para cada um de nós:
negocie até que eu venha. Ainda há tempo para servir. Ainda há tempo para produzir. Ainda há tempo para que nós possamos multiplicar aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. E que quando Jesus Cristo voltar, nós possamos ouvir as palavras mais desejadas por todo servo fiel, que são as seguintes: muito bem, servo bom e fiel, entra e goze dentro do reino de Deus, entre no gozo do teu Senhor. É isso que nós queremos. Entrarmos no gozo é entrar na alegria do Senhor Jesus. Isso que é o fundamental. Esse deve ser o nosso foco, a nossa prioridade. Amém? Eu quero orar por você neste momento. Senhor nosso Deus e Pai querido, Pai amado, é no nome do Senhor Jesus, teu Filho, Pai, que neste momento nos colocamos diante da tua presença. Senhor, obrigado por confiar a cada um de nós talentos, oportunidades e responsabilidades. Pai, nós te pedimos perdão por todas as vezes, Senhor, em que nós deixamos que o medo, a comparação, a acomodação nos impeça de cumprirmos os propósitos do Senhor nas nossas vidas. Senhor, nos dê coragem para que nós possamos usar tudo aquilo que nós recebemos de Ti, Senhor, em prol, Pai, do Teu reino, em prol da Tua obra, para a honra e glória do Teu santo e divino nome. Senhor, nos ajuda a sermos fiéis nas pequenas e também nas grandes coisas. Nos ajude a frutificar no Teu reino. Que as nossas vidas produzam frutos que permaneçam, Senhor. E que nós possamos investir os nossos talentos na expansão do Teu reino. Senhor, que quando o Senhor voltar, que todos nós possamos ser encontrados por Ti, trabalhando no Teu reino, com alegria, com fidelidade, com amor, e que todos nós possamos ouvir do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. É o que nós humildemente pedimos neste momento de oração e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.